Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês esse bolo que eu decorei. É um bolo de 15 centímetros por 10 de altura. Eu tô usando aí o bico para passar o chantilly, o bico serra, tá? Porque eu tinha que passar mais chantilly na parte de cima do que na parte de baixo. Tem necessidade de ser o bico serra? Não. Você pode usar só o saco de confeitar com um buraquinho, mas na hora eu tava com esse preparado pra fazer, tá bom? Então, agora aí, gente, eu tô alisando. Esse chantilly que eu tô usando é o chantilly mesmo de chocolate. Então, vamos lá para a primeira dificuldade, gente. Você tem que usar uma quantidade de chantilly, pelo que eu observei, para usar essa espátula, uma quantidade de chantilly bem grande, tá? Porque qualquer tantinho que você coloque a menos no seu bolo, ele vai raspar a parte de baixo, tá? A parte de baixo vai raspar e vai mostrar o seu bolo. Daqui a pouquinho vocês vão ver que eu tô alisando, de repente eu raspo e já tá mostrando aí o meu bolo. Nessa parte, por exemplo, já estava mostrando o meu bolo, tá? Essa espátula, ela veio com 15 de altura. Eu cortei ela, tá? Na base dela, eu tirei um pedaço, porque eu não faço bolo tão alto assim, tá? Olha aí, já acertou o meu bolo novamente. Gente, eu tive uma dificuldade bem grande de usar essa espátula, tá? Porque eu não gosto de embatumar tanto assim o bolo, apesar de ser um bolo artístico, e o cliente sabe que bolo artístico sempre vai com muito chantilly. Não tem como você fazer uma coisa super elaborada, com flores e tudo mais, se você não quer chantilly. Não quer chantilly? Faça bolo reto, sem nada. Aí sim você dá pra você fazer com menos chantilly, tá bom? Então, aí eu tô passando e eu fui fazendo, gente. Eu tirava, colocava, tirava, colocava, tirava um pouco do excesso. Mas realmente ele fica com bastante chantilly, principalmente na parte de cima, na borda de cima do nosso bolo, tá? Mas fica um efeito bem... Olha pra você ver, gente, já apareceu de novo. Realmente eu tive uma dificuldade imensa pra usar, tá? Mas como eu venho aqui sempre mostrar pra vocês, né, tudo que eu faço, então, mais uma vez, tô aí mostrando. Então, eu fui com bastante paciência aí, gente. Os meus vídeos, como vocês sabem, eu deixo ele acelerado, porque, sério, só pra fazer essa lateral, eu demorei 35 minutos, tá? Eu deixei muito rapidinho aí pra vocês, parece que foi rápido, foi fácil, mas eu demorei 35 minutos. E eu não cheguei naquilo que eu realmente queria, tá? Mas, segundo, eu tava com uma amiga, a hora que eu tava confeitando, ela falou, Lorena, mas vaso de barro sempre tem uma imperfeição, porque tava me incomodando algumas imperfeições que tava ficando no chantilly, sabe? Ela, não, mas pote de barro nunca é perfeito. Então, eu acho que me deu uma tranquilizada e eu deixei ele dessa forma também, porque realmente, vaso de barro, ele não é 100% perfeito. Eu dei uma cavucadinha aí nesse chantilly, nesse excesso de chantilly que tá aí em cima, tá? Mas cuidado pra não abaular a borda, porque se você forçar esse chantilly aí, você vai abaular. Nessa hora, eu coloquei areia. Eu acho que eu coloquei bastante areia, então eu diminuiria um pouquinho de areia, mas eu acho que ficou bacana. Principalmente se você for fazer um vaso de flor de cacto, não é de flor, né? Um vaso de cacto. Vai ficar bem bacana se você colocar essa areia. O que que é essa areia? Eu coloquei biscoito de maisena com um pouquinho de cacau, tá? E agora vamos fazer as flores, gente. Depois de 35 minutos alisando essa lateral, eu fui fazer as flores. Já estava no auge do estresse, porque não estava saindo do jeito que eu queria. Mas vamos lá. Eu fiz a base da minha flor, fiz as 3 pétalas. Essa aí, né, gente, acho que eu já mostrei várias vezes aqui, né, como que eu faço as minhas flores. Esse aí foi um vermelho, mas infelizmente a luz estourou aí, não tá dando pra vocês verem a cor real que ele tá? É um vermelhinho, é bem vermelha essa cor aí, e ficou bem viva, tá? E agora eu tô fazendo as flores, faz o botão, depois você vem colocando as pétalas, sempre no meio. Eu vou fazer um vídeo só sobre flores, já tem um aqui no canal, mas eu vou fazer um atualizado, porque o que tem aqui já tem muito tempo que eu fiz, e agora elas já estão ficando bem diferentes daquilo, e eu acho bacana eu vir aqui mostrar pra vocês. Pra você apoiar a sua flor aí, você tem que cavucar ali um pedacinho na terra,
botar uma pitanguinha do seu chantilly pro chantilly encostar no seu bolo e depois você colocar a sua florzinha, tá bom? Senão ela não vai ficar fixada, não vai ficar fixado se você simplesmente jogar ela aí. E corre o risco de na hora do transporte a florzinha sair rolando por aí, porque ela vai estar solta, né, em cima do seu bolo e a gente não quer isso, tá bom? Então toda florzinha que você fizer, dá uma cavocadinha, tira a terrinha e apoia ela no seu bolo, o chantilly no seu bolo. Eu quis fazer de terra para ser uma coisa diferente. Normalmente a gente coloca graminha e tudo mais. Ou não coloca nada e simplesmente depois você completa todo de flor, tá? E eu não queria, eu queria que fosse uma coisinha diferente, então eu coloquei essa terrinha mesmo. Então agora eu vou fazer todas as minhas flores. Como esse bolo não é um bolo que ele tem que fechar todo em rosa, porque ele tem a terra e a gente quer que a terra apareça. Então, eu não fiz todas as flores e fui colocando depois, como normalmente eu faço. Eu fui fazendo elas e já apoiando aonde eu queria que elas ficassem, tá bom? Então, lembre-se sempre, cavuca um pedacinho ali, o cantinho, põe uma pitanguinha e apoia a sua florzinha, tá? Eu fiz umas maiores, outras menores, esse era realmente o intuito, tá bom? E eu quero falar pra vocês, enquanto vocês veem eu fazer mais algumas florzinhas, que é pra você se inscrever aqui no canal, tá? Lorena Gontijo, aqui no YouTube, Lorena Gontijo, se inscreve pra você receber tudo que eu tô fazendo, tá, gente? Eu tô liberando bastante vídeo aí, tem bastante detalhes de bolos aí, que eu ando pesquisando, aprendendo e vindo passar aqui pra vocês, tá? Agora eu tô fazendo um lilás aí, tá? Olha que lindo desse lilás, gente. Esse bico que eu tô usando é um bico pétala. Eu comprei ele no Mercado Livre, tá bom? Ele não tem numeração, eu mostrei pra vocês quando eu comprei. Dá uma procuradinha aqui no canal, comprinhas de confeitaria. Esse bico pétala, gente, ele é bem diferenciado mesmo. Eu achei bacana, mas você consegue também fazer com o bico 104, com o bico 124... também dá certo pra você fazer suas florzinhas, tá? Gente, esse negócio de bico de confeitar é bem particular, por exemplo. Tem gente que consegue fazer as flores só com o bico 104. Tem gente que consegue fazer as flores só com o bico 124, 25, não sei. E o outro com aquele outro maiorzão. Então, é bem particular mesmo, tá? Você vai ter que ver aí qual que você se adapta melhor pra fazer flores. Eu tenho uma amiga que só consegue fazer com o bico grandão, que é a madrinha do Yuri, ela também é confeiteira, ela só consegue fazer com um bico grandão e fica bonita as flores dela, tá? Ela chama Ana Paula. Então, pessoal, agora eu tô aí colocando todas as minhas florzinhas. Eu quero mandar um beijo pra Ana Paula, gente. Nossa, eu falar aqui do vídeo, ela é minha seguidora aqui também. E não mandar um beijo pra ela. Eu fiz algumas florzinhas azuis também, tá? Depois que eu fiz todas as florzinhas, eu fui ajeitando aí as areinhas e fui fazendo umas florzinhas pequenas. Esse aí é um rosa, eu fiz uma corzinha rosa. Peguei o bico 1M e eu apoio e giro. E eu vou fazer aquelas florzinhas, sabe? Aquelas bem pequenininhas de pétala. Ó, faz o buraquinho na areinha, apoia o bico e gira, tá? Então, vai ficar bem bonitinha essas florzinhas. E eu fiz um triozinho, outra hora eu fazia sozinho e assim por diante, tá? Então, ficou bem bonitinho, deu todo um toquezinho essas florzinhas rosinhas aí que eu coloquei, tá? Outra coisa que eu fiz, agora eu fiz com o meu chantilly verde. Eu fiz pra gente fazer as folhinhas. Esse bico que eu usei pra fazer essas florzinhas foi um M. Agora, o que eu tô usando é o bico folha, aquele bico de pato. O número dele é o 352. Pra mim, ele é o bico folha mais bonitinho que tem, esse. Porque você consegue fazer folhas bem pequenininhas e folhas grandonas, tá? Vocês viram que eu coloquei o adaptador? Porque agora eu vou fazer algumas bolinhas também, que tá se usando bastante para dar um acabamento e fica bonitinho. Eu peguei o mesmo verde, coloquei mais corante verde e sujei o saco de confeitar
de corante verde. Pra quê? Pra ela ficar com nuances diferentes de verde, tá bom? E não ficar igual o verde das folhinhas, tá? Então, vocês vão ver que ele tá com um tonzinho diferente. E eu simplesmente peguei o bico perlê, esse não tem número, tá? E fui fazendo as bolinhas aí, descendo no meu vaso de flor. E olha como fica bonitinho, tá, gente? Eu tô gostando bastante. Opa, deu uma esticadinha aí, mas dá pra arrumar, hein? Eu tô gostando bastante de colocar esses esticadinhos de bolinhas verdes. Tá se usando e dá um acabamento bem bacana. Agora eu peguei o meu aerógrafo, tá, gente? Se você não tiver, faz com a bombinha. Eu acredito que esse tipo de acabamento você não consiga fazer com a bombinha, tá? Mas eu peguei o meu aerógrafo, peguei o corante marrom e fui fazendo essas nuances de marrom, porque o barro sempre tem essas nuances diferentes de marrom. Outra coisa que eu joguei nele, eu coloquei bastante brilho e também coloquei o pó nacar ou nacarado, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo, tá, gente? Não se esqueça de curtir o nosso vídeo.